sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa que nasceu com o intuito de tirar você do perrengue, e pela quantidade de programa que nós temos aqui, a gente não quer nem que você entre mais, e se entrou, que saia rapidinho, não é isso, Érico? Exatamente. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que tem impactado muito aí no bolso dos brasileiros, um assunto chamado juros abusivos. Eu fiquei até arrepiado aqui agora porque mexe, né? Mexe muito. Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai pegar crédito, né? Você certamente já pegou crédito com algum banco, seja para financiar um imóvel, seja para financiar um veículo. Então, o tomar o crédito é algo muito comum na nossa sociedade. Acontece que, por vezes, a gente identifica aí juros ilegais, juros que vão corroer o nosso padrão de compra, o nosso poder de compra, são chamados, como a Patrícia acabou de falar, os juros abusivos, né? Esses juros eles vão impactar na nossa vida e acabam levando a família a um nível de endividamento, a um ciclo de endividamento que é muito difícil de romper. Às vezes você precisa de uma ajuda de um profissional para poder conseguir fazer isso. E aí, com o intuito de trazer conhecimento de qualidade para você entender quais são os seus direitos e também, fique atento, os seus deveres, nós convidamos aqui o doutor Eduardo. Muito grata, doutor, por aceitar, né, o nosso convite para estar aqui trazendo esse tema tão importante para a nossa audiência. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Me chamo Luiz Eduardo, sou advogado há 10 anos, especialista em direito civil, processo civil, e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de a gente trazer conhecimento, né, de forma simples e didática aos telespectadores. A gente que agradece. Ótimo, já vamos começar a pergunta sobre educação financeira. Fala pra gente, doutor, qual é a sua opinião sobre a importância da educação financeira para o cidadão? É de suma importância, Patrícia, né? Educação, qualquer que seja, né, a sua direção, ela é fundamental, né? A educação financeira, ela... Nossa Senhora, pensei numa coisa e falei outra. Corta, volta. Vamos lá. Patrícia, a educação, em qualquer que seja a sua área, ela é fundamental. Só com a educação é que a gente passa a ter conhecimento e com conhecimento a gente passa a poder exigir de fato aquilo, né, que nós pretendemos. Então, a educação financeira, a rigor, eu imagino que ela deveria ser estimulada desde a pré-escola, né, e durante toda a vida, porque você lida com o dinheiro durante toda a vida, desde muito pequeno até a sua morte. Você vai lidar com o dinheiro. Então, é absolutamente fundamental essa educação financeira. Perfeito, perfeito. E, doutor, pela sua experiência, você acredita que quais seriam os maiores desafios que o brasileiro enfrenta no lidar com o dinheiro? Exatamente essa questão da educação financeira. Nós não somos educados para lidarmos com o dinheiro. Nós temos, na verdade, uma relação muito ruim. Eu considero que a relação é muito ruim com o dinheiro, porque a gente vê que, por vezes, muitas pessoas, não fosse essa relação ruim com o dinheiro, né, nós não teríamos, por exemplo, a lei de superendividamento, né, para socorrer aquelas pessoas que, de fato, né, tiveram alguma dificuldade maior ao lidar com suas finanças. A próxima pergunta era do Érico, mas já vou adiantar. Tá bom, Posso? fazer o quê, né? Paciência, né? É o que eu tenho de melhor para hoje, é isso aí, né? Não, porque já sem delongas, vamos saber do doutor o que é juros abusivos? Perfeito, acho que essa Tá pergunta todo mundo é ali pertinente. falando, gente, vai, desembola, desembola. Doutor, o que é juros abusivos? Juros abusivos. Juros abusivos, na verdade, você não vai ter um conceito, Patrícia, Érico, né, na legislação. Não vai vir escrito lá o que é. Juros abusivos, na verdade, é uma construção que hoje nós temos pelo STJ, se vocês quiserem até verificar, RESP 2009-614, digita lá na internet, recurso especial 2009-614. E o STJ vai definir que juros abusivo é aquilo que suplanta, né, 1,5, 2, 3 vezes o valor da taxa média definida pelo Banco Central. Então, você percebe que juros abusivos, isso vai passar por alguns elementos. Primeiro, o Banco Central define a taxa média desses juros, né, dessas instituições que... nossa Senhora, ruim. Ainda bem que não está ao vivo, ainda bem que não está ao vivo, hein? Na verdade, Patrícia, juros abusivos é uma construção do STJ, porque nós não temos ali nenhuma legislação definindo a quantidade de juros ou o conceito de juros abusivo. Então, o que acontece é que o Banco Central determina uma média de juros e tudo aquilo que suplantar em muito, ou seja, que passar muito dessa média, né, você vai ter aí a figura do juros abusivo. Você vai ser considerado como juros abusivo. Então, o que o STJ diz é que toda vez que suplantar 1,5 vezes, superar 1,5 vezes,
2 ou 3 vezes, né, a taxa média definida pelo Banco Central, você vai ter a figura dos juros abusivos. E não é só isso. Você precisa também entender o seguinte, se há uma relação de consumo, se não é, por exemplo, relação entre empresas, eu não vou aplicar isso. Então, se há uma relação de consumo, se do lado está o consumidor, se ele está em desvantagem excessiva e se, por exemplo, quais foram as circunstâncias em que você pegou esse crédito. Então, foi mais difícil captar no mercado, foi menos difícil captar no mercado, a situação econômica era outra. Então, por isso que definir juros abusivos, né, para definir os juros abusivos, na verdade, seria fundamental que você procurasse um advogado da sua confiança, ou PROCON, ou a Defensoria Pública, porque você pode ver que não é tão simplório definir o que é juros abusivos na prática. Perfeito. Eu vou aproveitar e fazer a primeira pergunta de surpresa. Nossa! Porque o doutor estava falando da questão da determinação do Banco Central. A gente sabe que, a partir de janeiro desse ano, uma orientação do Conselho Monetário Nacional, executado pelo Banco Central, não permite mais que os juros do rotativo do cartão de crédito ultrapasse 100% do valor nominal da dívida. Eu ainda acredito que 100% ainda é uma taxa de juros muito alta, dado o que nós temos aí de números de uso de cartão de crédito e principalmente de pessoas que estão inadimplentes com cartão de crédito. Esse 100% do valor nominal da dívida, ainda dá para encarar esse 100% como juro abusivo? Vai depender do caso concreto, Érico, porque esse 100%, se é juros abusivos ou não, eu vou ter que trazer de novo para a decisão da STJ. Por quê? Porque o fato de não suplantar 100%, ou seja, não superar 100%, não quer dizer que vai ser abusivo. O que vai ser considerado juros abusivo aí é sempre a taxa média estipulada para aquela operação. O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos imaginar que seja cartão de crédito. Qual é a média de juros do cartão de crédito? A média de juros do cartão de crédito é de, exemplo, 200% ao ano. Então, se superar 250%, 300, 350, aí eu vou falar em juros abusivos. Lógico, considerando aquelas outras situações específicas que eu comentei ali. Mas, em regra, vamos trabalhar com essa ideia de 1,5%, 2% a 3%. Então, tudo que superar, né, 1,5% não, 1,5 vezes, 2 vezes ou 3 vezes o valor da taxa média vai ser considerado juros abusivos. Então, você vai ter que encarar na prática. O fato de não poder suplantar 100% da dívida, né, não vai ser parâmetro para a abusividade dos juros. Quando você olhar para a abusividade dos juros, você vai olhar para a quantidade de vezes que ela supera a média. Então, a média é de 200. Então, se superar 1,5 vezes, 2 vezes ou 3 vezes, eu vou começar a ficar atento com essa taxa. Então, basicamente, é isso. Levando em consideração que em 2023, o teto, não estou falando média, mas o teto foi de 440% ao ano no cartão de crédito. Verdadeiro escárnio, absurdo. Exatamente. E aí o telespectador está assistindo a gente, falou, eu tenho aqui financiamento de casa, de carro, eu tenho empréstimo consignado, com a JJ não vale. Não vale, não entra não vale. nessa conta. Né? Tem uma lista de créditos aí na sua casa, aí você está, poxa, eu gostei, como é que eu faço para saber se tem, quais são os meus direitos, como eu busco meus direitos? Fala pra gente, doutor. Olha, tem uma ferramenta muito legal, né, que o Banco Central disponibiliza, que é a calculadora cidadã. Ali você, com base no seu contrato, você vai dar um pouquinho de trabalho que você vai ter que parar para ler o contrato, identificar aqueles termos. Mas, basicamente, a data que você contratou, o número de parcelas, o valor da parcela, o valor total do financiamento e a operação que você fez. Então, você insere esses dados ali nessa calculadora cidadã e ela vai te dar uma média ali, né, dos juros, o que deveria ter sido cobrado. E aí você olha para o seu contrato. Então, se a média que a calculadora cidadã está me dizendo que é, sei lá, 5% para essa operação, né, e o seu contrato está dizendo que é 8%, você vai olhar e falar, opa, peraí, existe um sinal aqui muito claro de que esses juros pode ser abusivo. E aí eu recorro ao profissional da minha confiança. Se eu puder contratar um advogado, vou contratar um advogado, se não, vou ao PROCON, se não, vou à Defensoria Pública, para aí sim olhar para esse contrato, porque o juros abusivo é uma das práticas abusivas que normalmente a gente identifica no contrato. Não podem ter outras. Então, por isso que é tão fundamental, a gente, de fato, né, olhar para esse contrato como um todo, né, e, logicamente, como um profissional habilitado. O doutor falou aqui de outras, venda casada, por exemplo, né? Perfeito. Que o empréstimo junto com o seguro, com o seguro prestamista, com não sei o quê, né? Então, ficar atento a isso, porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. A pessoa pode até contratar. Patrícia, a pessoa pode até contratar, desde que... seja uma opção dela, exatamente, né? Ela tem essa informação de forma clara, na contratação. Precisa, na contratação. Não digo nem na contratação. Antes de assinar o contrato, tem que dizer o seguinte, olha, tem um seguro aqui, você quer? Seguro prestamista, você quer? Não quero, perfeitamente. Ótimo, então eu vou assinar, vou contratar esse seguro.
Outra coisa, além desses seguros, né? Quem nunca passou, né? Olha, tem que ter um cartão de crédito aqui para movimentar. Olha, tem que abrir uma conta no meu banco aqui para poder movimentar. Não quero, só quero seu dinheiro. Vou pagar o aluguel do seu dinheiro, que é os juros, mas eu não quero nenhum outro tipo de serviço. É simples assim. Uma outra coisa interessante também é verificar qual que é a taxa que está sendo cobrada, né? Porque tem a taxa nominal e a taxa efetiva, né? E geralmente eles só informam a taxa nominal e ela é maior do que a taxa efetiva. Então a maneira também de você identificar é justamente fazendo a conta do que é a taxa efetiva, qual é o valor real, a taxa real que está sendo cobrado, porque qualquer coisa que estiver acima daquilo não faz parte da taxa de juros que você está contratando. Ou seja, tem alguma coisa ali juntando aquela taxa de juros que você está pagando que não deveria pagar. É uma maneira também de identificar isso, né? Você foi perfeito, Érico. Por isso, contrato profissional da sua confiança. Por quê? Porque essa percepção, a gente volta ao início do programa. Depende da educação financeira. Quer dizer, essa informação que você traz é uma informação de quem tem educação financeira. Por isso é tão importante ter essa educação desde o início. Porque não é simples você também olhar e identificar o que é juros efetivo, o que é juros, né, total, então é nominal, então é... É legal o doutor comentar isso, porque às vezes a gente acha que a educação financeira é só a educação por si só. Não, é o conhecimento. Exato. Né, de saber qual os juros que é correto, de saber qual os juros. Eu vou pagar esse cartão de crédito, vou pagar o mínimo. Qual é os juros? Eu vou deixar de pagar o empréstimo, qual é o juros? A gente precisa ter essa informação. Gente, conhecimento liberta. É tudo. Né? Conhecimento faz com que a gente tome melhores decisões. Às vezes até uma inadimplência consciente, a pessoa vai saber que lá na frente ela é igual caducar. O pessoal fala, eu vou parar de pagar aqui quando a dívida caducar. A dívida pode até caducar, mas a sua consciência tem que estar pesada que você está devendo. Porque você está devendo. Né? Então não é assim que funciona. O conhecimento liberta. E vamos aproveitar o gancho do caducar aqui. Como é que é esse negócio de caducar a dívida, doutor? Caduca mesmo? Como é que funciona isso? Caduca. Caduca, na verdade, o termo é prescrição. O termo técnico é prescrição da dívida. Na verdade, o credor, ele tem... Vamos tratar de prazo geral? Por quê? Porque a gente fala lá quando caduca, imagino que vocês estejam se referindo ao serviço de proteção crédito, ou seja, aquela inscrição na SPC Serasa, né? Porque prescrição a gente tem diversos outros prazos, nem cabe aqui agora porque é muita coisa. Mas SPC Serasa, essa anotação, ela pode durar até 5 anos. Então, a partir do 5º ano, ela necessariamente tem que ser retirada. Ela tem que ser retirada. E lógico que se você faz o pagamento, né, feito o pagamento, evidentemente que também esse cadastro ele precisa, essa restrição, precisa ser retirada do cadastro do consumidor, ou pelo pagamento ou pelo transcurso de 5 anos da anotação. Ou seja, anotou hoje, conta lá 5 aninhos e aí o SPC Serasa precisa retirar essa anotação. Além do superendividamento, em que circunstância o cidadão, o brasileiro, a pessoa, ela se encaixa na lei do superendividamento? Naqueles casos, Érico, em que a situação do consumidor ela é tão complexa que ela não consegue, por exemplo, né, tratar com um credor. É muito diferente você, por exemplo, vamos lá, qual a situação? Érico, superendividamento, na verdade, é uma situação de dificuldade extrema do consumidor, do devedor, de modo geral. Por quê? Porque não é aquela situação, é muito diferente você dever para um credor e dever para 25. Perfeito. Entendeu? Você não consegue negociar com 25, mas consegue talvez negociar com 1. Então a lei de superendividamento veio exatamente para isso, para você permitir ao consumidor a negociação dessa dívida mais ampla, de uma situação mais difícil, né? Eu brinco que é a lei de falências do consumidor, que é aquela situação em que você consegue ali lidar com diversos credores, né, para permitir que você novamente possa ter a sua vida de consumo regulada. É basicamente isso. E o critério para ser elegível, né, para poder utilizar a lei, é a quantidade de devedores, né, a quem eu estou devendo, ou é um valor financeiro específico? Quem está devendo até tantos mil pode usar? A legislação não trata especificamente isso. A legislação ela vem para facilitar essa negociação. Então, em regra, você vai utilizar essa lei de superendividamento quando você tiver uma situação em que você, de fato, não consegue negociar com esses credores. Perfeito. Que você, de fato, fica ali, como é que eu vou dizer? Você fica ali imóvel, inerte diante daquela situação. Muita cobrança, muito telefonema cobrando, muita gente... A receita não cabe, né? Não está conseguindo ali pagar, procurar ali um profissional, até mesmo um PROCON ou um profissional de confiança para poder fazer essa análise. Exatamente. É uma situação muito complexa, na verdade. É preciso avaliar caso a caso, né, para verificar se de fato você consegue se enquadrar nessa legislação ou não. Então, a melhor recomendação, procure um profissional de sua confiança. Ótimo.
E a legislação brasileira, doutor, o senhor acha que ela é eficiente no combate dos juros abusivos? Na verdade, foi o que eu disse, Patrícia, né? A legislação, ela, em regra, ela não combate os juros abusivos. Por quê? Porque ela não traz ali na sua legislação, na sua redação, o que seria ou não esses juros abusivos. Lembra? O que vai definir é o STJ. E aí, com base na regra, na média geral, definida pelo Banco Central. Por quê? Porque a gente precisa pensar também que a gente vive num Estado liberal, ou seja, cada banco, cada instituição vai definir a quantidade de juros que ele vai praticar, ou seja, a percentual de juros que ele vai praticar. Entendeu? Então, logicamente, você pode praticar, por exemplo, a média é 5, eu posso praticar 40. Ok, tudo bem, mas no momento que você pratica 40, que você comete essa prática abusiva contra o consumidor, vai ser dado ao consumidor, né, se valer de todas os mecanismos jurídicos necessários, né, para que ele repila essa agressão. Entendeu? Então, vai buscar o Poder Judiciário, você talvez tenha que devolver até mesmo em dobro esses valores, vai depender do caso concreto, né, mas você vai ter que devolver esse valor, né, que você cobrou a mais, vai deixar de cobrar esse valor de, por exemplo, no exemplo, 40%. Então, é preciso definir isso. Entendeu? A legislação, ela não dá para definir que a legislação, não dá para dizer que a legislação ela não é eficaz. Ela não é eficaz. Poderia ser um pouco mais protetiva? Poderia, mas acredito que o Código de Defesa do Consumidor ele já é suficiente para essa proteção. Legal, e aconteceu um caso comigo. Nós tínhamos um carro financiado e aí a gente ficou sabendo que poderia entrar com um processo ou contratar um advogado para fazer o cálculo. Você também não vai entrar com um processo direto, tem que fazer um cálculo, né, doutor? Então a gente contratou um advogado, ele fez um cálculo e falou, realmente tem taxa aqui administrativa, tem juros aqui abusivo. Nós entramos com o processo e recebemos um valor de volta. Exatamente. E hoje a internet facilita demais essa situação. Como falei da calculadora cidadã, você tem uma série de outros aplicativos, uma série de outros sites que fazem esse cálculo para o consumidor de forma gratuita, inclusive. Então, sites, calculadora cidadão, é o primeiro movimento que o consumidor deve fazer para identificar aquela questão. Pô, peraí, superou 1,5 vezes, superou 2 vezes, está abusivo, eu vou procurar um profissional. E aí você acaba identificando outras irregularidades, outras nulidades, né, nesse mesmo contrato. Aí, tinham taxas lá que a gente nem... né? É justamente a diferença entre a taxa nominal e Mas efetiva. então, doutor, cada banco tem essa liberdade, né, de definir e o telespectador que está nos assistindo, o cidadão que está se achando, né, falando, poxa, não está legal, estou me sentindo lesado. Cada caso é um caso, então, precisa ser analisado separadamente. Perfeitamente, porque imagine só que, outro exemplo, né, a taxa média para essa operação, né, é de 5%. Se foi praticado 5,5%, 5,3%, né, não me parece ali razoável que você ingresse com a ação. Por quê? Porque foge desse padrão de 1,5%, 2%, 3%, 3 vezes maior do que a média definida. Então, o que você vai olhar, basicamente, é qual é a média do Banco Central para essa operação. Ótimo. E aí tá rolando um... Eu tô só falando aqui, gente. Não, tudo bem. Eu tô deixando tá tudo certo. Eu tô querendo perguntar, mas tá tudo bem. Entendeu? É porque a gente lida diariamente, né? Eu e Érico somos educadores financeiros. A gente lida diariamente com pessoas com situações de endividamento que tem essa... Então eu fico assim, né? Querendo muito saber. Mas é porque tá rolando um papo aí, uma discussão na internet, na rede social, por conta de um banco... que a gente não pode falar o nome? O banco. Quem viu, viu, hein? Quem pegou, pegou. Isso aí. Que a galera tá falando que não, que eles estão trabalhando com juros abusivos. E aí tem algumas pessoas indo para a internet não defendê-lo, mas explicar. Gente, já pegaram o contrato e leram? Lá está escrito qual é o percentual. Então, se é abusivo ou não, não se sabe, mas está no contrato. Então, a pessoa que olhou e falou, não, eu acho que tá. Primeiro ela tem que ler no contrato e buscar essa ajuda, correto? Correto. Na verdade, essa informação, é fundamental você levar informação, qualquer que seja o meio, mas levar informação de forma responsável. Porque não adianta você chegar e falar o seguinte, o banco X tem a prática de juros abusivos. Será? Será que para aquela operação, voltamos àquilo que estávamos dizendo, será que para aquela operação, o Banco Central, a média do Banco Central, vai determinar se aquilo ali é abusivo ou não? Será que é abusivo de fato? Então, é fundamental, primeira coisa, pega o contrato, vai lá, calculadora cidadã. Se você não tem esse traquejo, se você não tem o hábito de lidar com essas questões de informar, a gente sabe que tem gente mais velha, tem gente mais nova que tem essa dificuldade, então procura alguém que possa te auxiliar e se não tiver,
vai direto no profissional, liga para o advogado, sua confiança, marca com ele, vai ao PROCON, vai à Defensoria Pública, porque lá você vai conseguir essa informação. Eles vão conseguir olhar para esse contrato, né, olhar para essa taxa que está sendo praticada, para aquela operação que foi praticada, para a data que foi praticada, isso é muito importante, né, porque não adianta também dizer o seguinte, contratei lá em 2019 e agora teve uma redução da Selic, teve uma redução da taxa de juros e fala o seguinte, minha taxa é abusiva. Não, peraí, você precisa olhar, na verdade, isso é fundamental, para a data em que você contratou essa operação. Então, se foi em 2019, o que era praticado em 2019? Então, é ali que você vai identificar se essa taxa é abusiva ou não. Perfeito. E vocês viram que tem 3 canais. Já vou passar o programa para vocês. Não, tudo bem. Eu vou fechar que eu vou para casa. São 3 canais. Um advogado, né, de confiança, o PROCON e a Defensoria Pública. Então, não tem desculpa. Não tem. Né? Acho que o que não tem é informação, né? Acho que o que falta para o cidadão é justamente ter a informação. Primeiro, ler o contrato, né? Acho que a gente assina muita coisa hoje em dia sem ler, né? A gente compra as coisas, não lê o manual, né? Não lê contrato, vai comprar um apartamento, fica tão emocionado. É muito feliz. O primeiro carro. Assina tudo. Não, o que vier eu assino. E aí, né, enfim, não tem acesso a essa informação. E é claro, depois, né, o que fazer com isso. Doutor, qual é o campeão aí que pratica juros abusivos, assim? É financiamento de carro, é financiamento imobiliário, é empréstimo de consignado? Essa resposta eu sei. Qual que é, Patrícia? Qual que é o campeão? Não, isso não entra isso. Não vai entrar, né? Enfim. Então, o pessoal chega, às vezes, né, querendo que a gente tenha solução na agiota, né, gente? Não tem jeito, paga. Às vezes tem agiota cobrando menos que banco. Né? Meu Deus. Mas aí, doutor, qual é o vamos lá. campeão? Sem sombra de dúvidas, a gente vai lidar aí com aqueles produtos financeiros que não têm garantia. Porque como é que funciona essa questão, a grossíssimo modo, né? Como é que funciona essa questão dos juros? A questão dos juros funciona com garantia. Por exemplo, crédito imobiliário. Por que você tem os juros reduzidos? Porque você tem o próprio imóvel em garantia. Por que crédito com carro já é um pouquinho mais alto? Porque não é imóvel. O imóvel você não tira, coloca nas costas e sai correndo com ele. Carro você tem a possibilidade de ocultar, então você tem os juros mais altos. Mas se você for numa operação financeira e que não tem nenhuma garantia, aí naturalmente você vai ter uma taxa de juros ainda maior. Da mesma forma que o consignado tem um juros menor. Porque o sujeito ele tem o desconto na sua fonte. Pensionista, né, aposentado, servidor público, você tem esse desconto direto na fonte. Então, se eu tenho o desconto direto na fonte, eu não tenho risco. Se eu não tenho risco, eu não tenho necessidade, por exemplo, ter um juros muito alto, entendeu? Então, basicamente, as operações aí com veículo, operações de empréstimo, né, que você não tem nenhuma garantia. Então, aí você... juros vão lá em cima. Empréstimo financeiro. Então é para fugir desses, né? Exatamente. É para fugir desses. É para fugir, com certeza. Estamos caminhando. Desculpa, Patrícia. Né, até porque você teve uma fala muito feliz aí, Érico, naquela situação em que o sujeito, ele fica feliz, ele fica emocionado de adquirir aquele bem, aquela coisa toda, principalmente nesses tempos em que as mídias sociais dizem que a gente tem que consumir cada vez mais, cada vez mais, de forma desenfreada. Então você acaba criando 2 problemas. Né? Que você acha que vai resolver, assina sem ler, e você cria o segundo. Porque você vai acabar contraindo uma obrigação que num primeiro momento te tirou do sufoco, mas vai te colocar numa situação ainda pior. E aí a gente volta ao início do programa sobre educação financeira. Eu preciso, de implemento voluntário, de implemento consciente. Quer dizer, eu tenho 2 dívidas. Uma dívida exige 15% de juros ao mês, a outra 5%. Eu só vou definir isso se eu, de fato, souber disso. Se eu não souber disso, eu vou embolando, pegando outro empréstimo para cobrir, e a taxa desse empréstimo é maior, porque se você pega um empréstimo, e aí vocês são especialistas na educação financeira, se você pega um empréstimo com juros menor para cobrir aquele maior, parece uma saída muito relevante. Muito interessante, desculpa. Muito interessante. Agora, o que não dá é para você não ter esse conhecimento, sair fazendo empréstimo em cima de empréstimo, uma hora essa bola de neve vai ficar gigantesca e você não consegue mais fugir disso. É impagável. Perfeito, viu? Então, esse é o recado do doutor. Né? Então, conhecimento. Então, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui para você já há 2 anos, né? Temos muitos programas aí falando sobre isso. Doutor, muito grata pela sua participação, por você ter vindo aqui e colocado seu conhecimento à disposição da nossa audiência e da gente também, né? E quem está nos assistindo ou nos ouvindo e quiser entrar em contato com o doutor, te acha aonde? Pode ir nas redes sociais, Fernandes Advogados Associados. Telefone eu posso passar? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Érico, a gente, logicamente, estamos nas redes sociais, Fernandes Advogados Associados, ou por telefone, a gente tem o telefone que fala direto com a gente, 24 horas, 997 24 4089,
né? E havendo qualquer dúvida, já coloco à disposição telefone, né? Rede social, para que você, consumidor, tendo alguma dúvida ou tendo uma pergunta um questionamento que não foi respondido aqui, fique absolutamente à vontade de fazer contato com a gente, né? E havendo possibilidade de a gente atender, a gente vai responder com muita satisfação. E, claro, agradeço, né, a vocês a oportunidade de vir aqui, de tratar desse tema que não é simples, é um tema que, de fato, causa dificuldade até mesmo aos operadores do direito. Muitos colegas advogados têm dificuldade de lidar com isso. Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você, consumidor. Tendo dúvida, consumidor, por favor, pegue o seu contrato, vá a um advogado da sua confiança. Se não puder pagar um advogado, a Defensoria Pública é extraordinária, faz um serviço extraordinário. Procure a Defensoria Pública ou acione o PROCON. É interessante falar disso, ou não sei se a gente tem mais tempo, mas é interessante falar disso. Tente procurar o seu banco, né, por meio do PROCON, vá lá, abra uma reclamação. De repente, isso se resolve ele mesmo. Ou não resolvendo, né, procure um advogado da sua confiança para você propor essa ação, porque além de deixar de pagar os juros, né, pode ser que você ainda tenha dinheiro a receber. Isso aí, ótimo. Maravilha, gente. É o perrengue te tirando do sufoco financeiro. E é onde encontra o perrengue, Érico? Exatamente, você vai encontrar o perrengue todas as quartas-feiras, às 16h30, na rádio Pan News Vitória, 90.5. Vai encontrar também no Spotify da TV Vitória e no YouTube do Folha Vitória, no Instagram, perrengue.financas, além de encontrar também a Patrícia, né? No Instagram, qual a Patrícia? No @patriciamoura.financas. E no @Érico Colodete, como a Patrícia acabou de falar, é para todo lado, não tem para onde fugir. Não tem. Beijo. Até o próximo. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.